Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baldecast, o podcast do Careca. Aqui a gente fala um pouquinho sobre gestão ágil, produtividade, tecnologia e hoje a gente vai falar sobre saúde mental com Érica Portugal. Érica, que é psicóloga com MBA em gestão estratégica de pessoas, tem mais de 12 anos com desenvolvimento de pessoas, vivência em empresas de diferentes ramos, como startup, varejo, indústria, é treinadora, palestrante, coach, mentora e já impactou mais de 7 mil pessoas em 5 países. Caramba, que currículo, viu? Que peso para esse podcast. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite. Vai ser massa estar aqui hoje. Massa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão das emoções, adaptabilidade, produtividade, gestão do tempo, autocobrança, procrastinação. Então, por acaso, se você se interessa, né, por esse conteúdo, fica aí até o final, que vai ser bem bacana. Bom, Érica, vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho mais sobre sua formação acadêmica, sobre o início de carreira, como que foi. Vamos nessa. Bom, sou psicóloga, né? E desde muito cedo eu escolhi ser psicóloga, ainda estava na sexta série, eu acho, quando decidi psicologia. E decidi por alguns motivos, né? Eu gostava muito de comportamento humano, de entender como que a gente funcionava. E aí fui entendendo que psicologia era minha praia. Curiosamente, entrei na faculdade querendo trabalhar com redução de danos. Cheguei na faculdade e descobri o que era trabalhar com redução de danos, descobri que não era para mim. E aí encontrei a psicologia organizacional. Na época, pouquíssimo se falava de o psicólogo tendo espaço nas organizações, nas empresas. Ainda não tinha tanto espaço. Ainda era recrutamento e seleção. Sabe? Sim. Então, fui para a psicologia organizacional, comecei com recrutamento e seleção, que é um clássico na psicologia organizacional. E aí fui entendendo que eu gostava muito de trabalhar o desenvolvimento de pessoas. Então, eu não queria trabalhar a pessoa entrando na empresa. Eu queria trabalhar, uma vez que ela está lá dentro, como que ela se desenvolve? Como é que ela rampa? Como é que ela aprende? Né? Então, entender como a pessoa aprende, como ela se comporta e por que ela se comporta daquela forma. Foi um grande divisor de águas ali na minha carreira, quando eu comecei a entender isso para conseguir especificamente trabalhar com esse nicho, né? Com esse núcleo. Legal. E até puxando um pouquinho do gancho, assim, né? Eu trabalho com gestão de projetos, é um cargo basicamente de liderança ali de equipes, né? Então, a gente que quer a alta produtividade dos times, a gente tem que pensar um pouquinho ali como que está o bem-estar daquele colega, né? Que está ali trabalhando junto com a gente, quer entregar bastante, mas se a mente dele não estiver muito boa, de nada adianta, né? Praticamente. Nossa, e isso é curioso, porque às vezes a gente vai falar de saúde mental, né? Um dos nossos tópicos hoje para falar de saúde mental, e a gente esquece de olhar para algumas coisas básicas, né? Então, por exemplo, a gente fala de saúde mental, mas para isso a gente tem que olhar para a saúde física primeiro, né? Então, às vezes a gente tá desmotivado, tá cansado, tá estressado, tá com ansiedade, mas não tá dormindo direito, não tá bebendo água, não tá se alimentando direito, né? E aí, quando a gente pensa numa pessoa, para uma pessoa ser produtiva na empresa, precisa voltar muito atrás para entender todos esses quesitos para conseguir fazer com que ela seja produtiva, né? Não é, ei, vamos ser produtivo. Uhum. Hoje a pessoa tá passando por alguma coisa na família dela. Não vai rolar, né? Então tem todos esses passos atrás. Sim. Bom, beleza. Então, assim, você conheceu esse lado de empresas, mas você acabou se focando mais para desenvolvimento pessoal dos colaboradores, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de empresas, né? Enquanto RH, enquanto gestão de pessoas. E aí eu tive uma transição de carreira no ano passado. Que eu comecei a entender que eu não me identificava mais estando dentro de uma empresa e criando projetos muito generalistas, coisas muito generalistas. Para mim era muito mais interessante pegar uma pessoa e conseguir gerar um impacto para essa pessoa. Porque quando a gente trabalha no âmbito da empresa, a gente gera impacto sim. Só que o processo para isso, a proporção é diferente, né? Então, pegar uma pessoa e fazer com que essa pessoa consiga atingir aquele objetivo, aquele resultado que ela tinha para a vida dela, você vê aquele resultado ali muito mais palpável, né? Então, para mim, começou a fazer muito mais sentido. E aí eu comecei a atuar um foco muito grande em pessoas especificamente, né? Em trabalhar essa individualidade, essas necessidades individuais,
mas ainda também trabalho nessa ótica de empresa, né? Então, palestras, workshops, e aí vem os atendimentos individuais, as mentorias, e é curioso que as coisas elas conversam muito, né? Então, tem muita coisa que eu compreendo as necessidades da pessoa no âmbito individual, e aí consigo pegar meio que um consciente coletivo ali do que as pessoas estão me trazendo. Sim. E conseguir transformar aquilo ali numa palestra, por exemplo, sabe? Massa. Bom, então assim, até curioso, né? Eu tava pesquisando esses dias aí, antes de criar nosso roteiro, falando sobre as soft skills que, né, algumas empresas fazem pesquisas e dizem que são as mais importantes para o século XXI, né? Para o século da internet, da revolução tecnológica e tudo mais. E eu acho que a gente vai falar de vários deles aqui hoje. Então, criatividade, gestão de pessoas, flexibilidade cognitiva, julgamento e tomada de decisão. Mas eu acho que a gente podia começar pelo tópico número 1, né? Que é o da saúde mental mesmo. Tipo, como que a gente tangibiliza a saúde mental? O que ela é e qual a relevância, né? Uhum. Tá. A saúde mental, pela própria definição ali da OMS, é uma percepção de bem-estar. Né? Então, é uma pessoa, um indivíduo que esteja no processo ali de bem-estar, que esteja em pleno funcionamento das suas demandas, né, das suas funcionalidades, que consiga equilibrar ali as adversidades da vida. Então, quando a gente fala de saúde mental, inclusive eu gosto de substituir o termo, a gente está falando de bem-estar, da gente estar se sentindo bem e estar conseguindo equilibrar todas essas variáveis da vida. Que massa. Inclusive, deve ser difícil de explicar em poucas palavras assim, né, o que é e a complexidade que isso faz, né? Mas a relevância é praticamente para todas as pessoas, né? Assim, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre gestão das emoções. Eu até trouxe um livro aqui bacana, que é o Inteligência Emocional, né, que foi um livro que difundiu um pouco esse conceito, né, de inteligência emocional, do Daniel Goleman. E ele fala muito sobre gestão da emoção. E aí eu vou querer também aqui, aos pouquinhos, ir tangibilizando mais para as pessoas o que é que são os termos, né? O que é isso aí. Só para a gente pegar esse gancho aqui da relevância do tema, para a gente entender qual que é o impacto da saúde mental hoje, né? Então, a OMS, ela fez um relatório em 2022, acho que ainda não saiu um relatório mais atualizado que esse, para quem está assistindo a gente depois, estamos em 2024. É verdade. Então ainda tem um tempinho ali esse relatório. E saiu um resultado, lá eles fazem um panorama global. Certo. E aí saiu o dado de que o Brasil, os brasileiros, são a população mais ansiosa do mundo. E esse relatório, ele considera pessoas que foram diagnosticadas com ansiedade patológica. Então, um estado de ansiedade ali que se configura enquanto uma doença, que está tendo um impacto significativo na vida daquela pessoa. Ele não considera esse relatório pessoas que têm aquela ansiedade e nunca nem foi, por exemplo, num psicólogo, num psiquiatra, nunca nem olhou para isso. Eu estava semana passada num evento de saúde mental e aí a pessoa que estava palestrando na hora perguntou quem não tinha ansiedade. E tinha um auditório com mais de 200 pessoas. Sim. Só uma pessoa levantou a mão. Eu não consegui ver quem era, mas eu tenho pra mim que era a monja que ia palestrar depois. Porque é muito difícil, né? Bacana. A diferença é o como a gente lida com essas emoções. Então, a nossa sociedade é imediatista, é acelerada, é pressão o tempo todo. Então, é muito difícil você encontrar alguém que se perceba nesse lugar de eu realmente não tenho ansiedade. Então, todo mundo vai ter ali um pouquinho em menor ou maior grau. Então, essa é a diferença. Como que a gente consegue gerenciar essas emoções, controlar essas emoções, lidar com essas emoções. E é por isso que a gestão de emoções, ela vai ter um papel fundamental nos dias atuais. Entendi. Então, mas assim, de forma prática, né, devem existir diversas técnicas para poder melhorar essa gestão das emoções. Eu queria saber se tem alguma recomendação ou algumas, né, para que até eu, por exemplo, como gestor, eu possa, né, interferir ali um pouquinho no meu colega que esteja precisando, por exemplo. Talvez eu nem seja a pessoa mais indicada para fazer isso, mas talvez eu possa ajudar ele, né, de alguma forma. Sim, tem algumas técnicas que a gente faz e a gente consegue fazer, por exemplo, num momento que a gente está sobre uma necessidade de fazer uma regulação emocional, né? Então, imagina que você está num momento ali de mais nervoso, de mais tensão. Então, tem algumas técnicas ali básicas que, primeiro,
relaxamento. E aí eu falo muito nas minhas palestras, e isso é legal a gente imaginar. Imagina que você é um elástico. Sabe aquele elástico de dinheiro? Certo. Pronto. Imagina que você é um elástico. E aí vão acontecendo os perrengues do dia, os problemas da vida. E aí o elástico ele vai tensionando. Recebeu uma mensagem desaforada, tensionou o elástico. Poxa, foi almoçar e descobriu que, sei lá, esqueceu de descongelar o frango. Tensionou o elástico. Aí recebeu uma demanda urgente. O elástico ele vai tensionando. Se você manter o elástico tensionado o tempo todo e com muita tensão... E dia após dia, né, também. Dia após dia, momento a momento. Aí vai do elástico de cada um, né? Mas se ele tá tensionado o tempo todo, uma hora ele vai romper, né? Quando o elástico rompe, por exemplo, pensando aqui a um médio prazo, é o que a gente chama de burnout. Certo. Então, o burnout é elástico partiu. Então, a gente precisa ter momentos que a gente relaxe esse elástico, a gente respire, que a gente calma. Deixa um problema por vez, sabe? Então, esse relaxamento ele é importante. A mudança do foco do problema também é importante. Então, às vezes, a gente vê aquela situação e a gente fica muito, muito pilhado, ele é muito tensionado com toda aquela situação. E a gente precisa desviar o foco daquilo ali, né? Certo. Imagina que eu viro para você e falo, olha, não pense na cor azul. Você conseguiu pensar? Você vai pensar na cor azul. Vai ficar ali. Mas se eu falar para você, não pense, ou pense na cor branca. Certo. Você pensou no roxo? Nem lembrou que ele existia, né? Então, a mudança do foco, ela vai gerar um impacto também na forma como a gente lida com essas situações. Mas, de tudo, o que realmente é gestão emocional? É você entender da onde estão vindo suas emoções e por que você está se sentindo daquela forma. Aí sim, você começa a adquirir um controle maior sobre elas. Entendi. Aí, só para dar um exemplo, e até te perguntar se esse exemplo é ok, né? Mas, por exemplo, ao longo do meu dia, eu trabalho de casa, eu sempre me levanto de meia hora ou de hora em hora, a depender das reuniões, vou na sala, faço alguma besteira, né? Alguma coisa totalmente fora de contexto do meu trabalho e depois volto. Acabo pegando água, né? Vou ao banheiro e tal. Isso daí já me relaxa um pouquinho mais. Isso daí é a mudança de foco mesmo? Ou poderiam ser outras coisas? Aí é uma mudança de foco, mas quando você não está ali plenamente tensionado, a gente entende isso, por exemplo, como uma técnica de produtividade, né? Uhum. Ninguém consegue ficar ali 100% focado o tempo todo. Essas pausas, comprovadamente, ajudam a gente a performar melhor, ajudam na nossa produtividade. Mas imagina que você recebeu um e-mail e você achou totalmente inadequado aquele e-mail ali e você não gostou. Certo. Normalmente, a gente tem uma tendência de já querer responder na hora, né? Uhum. Não acredito que falaram isso, vou responder, né? E já querer responder de qualquer jeito. E aí você vai perceber que você tá ali sobre uma certa emoção. Certo. A partir do momento que você identifica essa emoção, mudar o foco vou fazer outra coisa. Vou pegar uma água, vou me alongar. Para mim, melhor técnica de gerenciamento de estresse, dar 3 respiradas na patinha de Cheetos da minha cachorra. Recebi alguma mensagem ali que me desconcertou. Eu vou lá, dou 3 respiradas fundo. Aí pronto. Agora eu tô pronta para poder responder essa mensagem. Caramba, eu acho que 90% do público vai Se identificar, né? aderir também a essa técnica, né? Ai, caramba. E até uma outra é, tipo, meio que aceitar que é uma coisa ruim, né? E saber que você vai ter que lidar com isso. Talvez você não precise lidar com isso agora, né? Que você tá em plena emoção ali, ou tensão, né? E fazer mais tarde, né? Essa que é a ideia. É um sentido muito também de... Quando a gente fala da mudança do foco, faz parte desse aceitar, né? Então, vão ter situações que elas vão ser desconfortáveis pra gente e tá tudo bem, sabe? Vamos enfrentar, vamos encarar, ao invés de ficar remoendo muito tempo aquela situação. Tanto que eu trabalho muito quando a gente vai fazer uma gestão das emoções, a gente vem trabalhar o pensamento. E um corte que eu faço este pensamento que você tá tendo aí, que você tá remoendo, ele é útil? Você vai fazer alguma coisa com esse pensamento? E aí, Sim. Normalmente, não. A pessoa só tá ali sofrendo. Então, se ele não é útil, simbora, vamos substituir ele por um outro pensamento que seja útil, que seja mais saudável e que pode ser muito útil. Tá, o que eu faço agora, né? Dado esse problema. Entendi. Inclusive, eu estava aqui pensando, né, no mundo da tecnologia, a gente tem muitas mudanças. Muitas mesmo. Desde tecnologia, quanto de gestão, quanto de times, a gente vai
tentando se ajustar à natureza do negócio, né? E aí tem uma palavrinha que é muito falada, que é adaptabilidade. E eu acho que tem um pouco de link com essa, né, essa pergunta anterior aí, falando um pouquinho de gestão das emoções, saber se adaptar também, eu acho que é um bom aspecto, né? Nossa, muito. Muitas vezes a necessidade de se adaptar acaba exigindo que a gente faça uma boa gestão das emoções. E é curioso, porque eu recebo muito caso de pessoas que passaram por algum processo de mudança ali, e aquilo ali gerou uma série de desconfortos nela, e aí a gente vai investigar o porquê desse desconforto. E aí tá nessa casa de entender qual é a emoção, entender o pensamento. E muitas vezes a questão não é necessariamente a mudança, mas é o que essa mudança representa para a pessoa. Às vezes essa mudança ela vai representar um cenário de insegurança, de incerteza, de ai meu Deus, e agora? Ou até mesmo fazer a pessoa se sentir exposta no próprio trabalho, né? Então, nossa, será que com essa mudança que vai acontecer aqui na empresa, eu vou conseguir performar? Eu vou conseguir estar ali dando o meu máximo? Será que eu vou conseguir fazer e entregar o que precisam que eu entregue? Então, o problema não é a mudança necessariamente, é o que essa mudança ativou, deu de gatilho ali na pessoa. Entendi. Caramba, e adaptabilidade é uma soft skill treinável ou ela é feita ali, forjada, sabe? Você tem que passar por essas experiências para que você consiga, né, passar por cima, burlar ou treinar. Tem técnica para isso? Assim, tô tentando trazer aqui coisas que o pessoal de casa possa, né, amanhã já começar a utilizar, né? Se bem que amanhã é sábado, né? Mas tudo bem. Mas que já possa começar a experimentar, né? A adaptabilidade, ela está muito vinculada a um conceito que a gente chama na psicologia aqui de flexibilidade cognitiva, tá? Só que o nome mais bonitinho é adaptabilidade, né? Então a gente pode chamar. Mas ela também está muito próximo, está na casa da criatividade. Então a gente pode também chamar de criatividade. E a verdade é, todo mundo tem uma flexibilidade, também em maior ou menor grau. E essa flexibilidade ali é a skill, a habilidade que permite a gente se adaptar a situações diferentes. Então, imagina um jogador de futebol. Ele chega ali na frente do gol e ele não sabe o que ele vai encontrar. Certo. E pode ser que ele encontre todo o cenário que ele ensaiou na cabeça dele, aquele gol maravilhoso, tá bonito. Certo. E pode ser que não seja isso. Uhum. E ele vai se adaptar com o que tá ali na mente dele. Então, a gente consegue se adaptar. Só que às vezes a gente se apega a como as coisas eram, ou como a gente gostaria que as coisas fossem, porque se elas não forem daquele jeito, coloca a gente num lugar de insegurança, etc. Então, quando a gente está treinando essa adaptabilidade, a gente quer desenvolver e quer potencializar essa adaptabilidade, essa flexibilidade cognitiva, uma forma é a gente se colocar em situações diversas. É a gente começar a treinar, a praticar, meio que calejar ali, sim, situações que fogem do seu controle. Então, muitas vezes as pessoas que têm dificuldade com se adaptar são pessoas que têm uma tendência maior de controle, de querer que as coisas sejam exatamente ali daquele jeito como elas estão imaginando na cabeça delas. E a verdade é, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Ela vai se organizando no movimento e a gente que vai se adaptando, né? Então, você conversar com pessoas diferentes, fazer coisas diferentes, tentar resolver problemas diferentes, são formas de você ir treinando essa adaptação. De entender que, mesmo que as coisas saiam do seu controle, pode ser que dê certo, pode ser que faça sentido. Sim, mas eu acho, até pensando aqui, que existem perfis de pessoas que gostam de ter esse controle e elas vão buscando ao longo da vida permanecer nesse controle, né? Elas não vão buscando né, esse caos mental ali, né? Elas até, sei lá, trocam de emprego para um que seja um pouco mais estável ou mais simples, ou questões de relacionamento também. Acho que as pessoas elas vão se moldando também para o que ela gosta, né? Esse caso daí talvez seja as pessoas que querem realmente enfrentar e melhorar essa adaptabilidade, flexibilidade cognitiva, né? Tem muito de perfil, mas o que a gente está chamando aqui de perfil a forma como a pessoa chegou ali na idade adulta, certo, mas que é fruto muito de como que ela foi desenvolvida e como é que ela foi criada, né? Uhum. Então, por exemplo, existem brinquedos que estimulam muito a criatividade.
Então a pessoa ela começa a pensar de forma diferente porque ela está acostumada a lidar com um brinquedo que pode ser qualquer coisa. Mas se ela está acostumada que a forma de você brincar é essa, isso que é brinquedo, aí ela chega na fase adulta e fala, tem que ser isso, não pode ser outra coisa. Sim. E aí começa a aparecer essa resistência. Então vem muito dessa construção também. Entendi. Você trabalha com várias técnicas dessa de criatividade, né? Talvez fosse legal você contar pra gente um pouquinho sobre elas. Não sei se pode falar também tudo, mas eu lembro, né, que eu já fiz um treinamento da Lego Serious Play, que foi maravilhoso, inclusive. Eu sempre tive esse lado aí de criatividade através do Lego. Então foi um brinquedo que me acompanhou durante toda a minha infância e adolescência. Legal. E eu ainda tenho vários lá em casa. Mas eu acho que é um pouquinho disso, né? Às vezes, ou pelo menos antigamente, faltavam peças, ou as coisas não vinham do jeito que a gente imaginava no manual, e a gente tinha que passar por cima de várias, né, diferenças ali, probleminhas pequenos, para conseguir montar o Lego da melhor maneira possível ali, né, pra gente. E aí você percebe que você está trabalhando essa adaptabilidade. Uma frase que eu uso muito é: você vai fazer com o que você tem dentro das condições que você tem. Então, e eu vejo muito isso, né? Às vezes eu recebo algumas clientes, que, nossa, eu queria que tivesse acontecido isso dessa forma. Exemplo. Eu queria ter conseguido entregar o projeto desse jeito aqui. Eu, tá bom. Você precisava de quê para entregar esse projeto? Precisava disso, disso, disso. Você tinha essas coisas? Não. Você tinha como conseguir essas coisas? Não. Então, como, né? Então você não ia conseguir entregar isso, então bola pra frente, né? Mas eu não conseguiria ter isso aqui que eu queria ter, mas eu consigo uma outra coisa. Então aí a gente tá trabalhando a adaptabilidade, né? Então, que outras coisas podem existir? Que outras maneiras você tem de resolver aquela mesma coisa? É esse processo. Mas a criatividade, ela sempre vai ser praticada, treinada, aperfeiçoada a partir de estímulos diferentes. Né? Uhum. Imagina que nossa mente é como se fosse um super chat GPT que vai juntando os dados e vai cruzando os dados. Sim. Quanto mais informações diferentes a gente tiver, quanto mais fora da nossa bolha a gente tiver, mais criativa a gente vai ser. Murilo Gun, que é um mestre também de criatividade, ele usa o termo que não existe criatividade, existe combinatividade. A gente pega um bocado de elemento aleatório e combina. Então, por exemplo, a roda. A gente não inventou a roda. A gente viu o coco rolando e falou, opa, peraí, deixa eu pegar essa ideia aqui, sabe? Legal. Pô, velho, e aí eu tava pensando em como que, por exemplo, pessoas pouco treinadas nessa adaptação ou criatividade, elas acabam reduzindo a produção natural de trabalho que elas têm no dia a dia, né? Ou produtividade, né? Que é a palavrinha do momento aí que eu tanto falo nas redes sociais, né? E eu falo que, tipo, produtividade não é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite e faz 10 coisas ao longo do dia e tal, né? Produtividade é você fazer o que deve ser feito, inclusive mantendo uma saúde mental e um equilíbrio ali entre sua vida pessoal e profissional, né? Mas aí puxando um pouquinho para produtividade, tem realmente a ver com tudo isso que a gente veio falando e o que a gente pode fazer para ser mais produtivo, né? Tem, e essa frase é perfeita, né? A gente não é produtivo por fazer mais, a gente vai ser produtivo ali por fazer as coisas certas, fazer as coisas que fazem sentido. E, curiosamente, quanto mais tempo a gente está trabalhando, provavelmente menos produtivo a gente está sendo. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Então, quando a gente diminui nossa carga horária, existe uma tendência da gente ser mais produtivo, porque a gente pensar, hoje a maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia, ali de 8 às 18. Uhum. Aí eu já vejo 2 problemas. O primeiro, a gente não tem um botão no nosso corpo que a gente aperta e fala, deu 8 horas, você é produtivo. Sim. Não é assim que funciona. Biologicamente falando, é assim que funciona. E segundo, é muito tempo de produtividade. Não dá, ninguém consegue isso. Então, o que acontece é, a pessoa, ela desvia a atenção dela, ela vai tomar um café, ela vai distrair, ela vai abrir um site de notícia, vai ficar passando notícia, vai pegar o celular. Então, a gente começa a colocar várias interrupções, porque a gente não consegue ter aquele momento de foco. Então, a gente ter um momento reservado para isso vai funcionar. Uma outra estratégia que eu uso muito, inclusive,
quando recebo demandas, né, para ser mais produtivo, é você conseguir ter um tempo específico que você consiga focar naquilo. Exemplo, a pessoa chega e fala, tô sem tempo de fazer tal coisa, quero fazer um projeto e tal, não tô conseguindo me concentrar em fazer esse projeto. Você vai olhar a agenda da pessoa, tá toda esburacada. Então a pessoa tem, sei lá, uma reunião 10, aí de 10 às 11 tá livre, de 11 às 12 tem outra reunião. Certo. Você consegue focar? Você acabou de sair de uma reunião, você sabe que daqui a 1 hora você vai ter outra reunião, você não consegue. Essa sua hora de trabalho, ou você vai fazer uma coisa operacional, mecânica, ou você vai mexer no celular. Você não vai conseguir focar. Então, a gente começa a fazer um desenho, por exemplo, na agenda, de que você tenha turnos, de que você categorize, né? Então, este momento aqui é só de reunião. Este momento aqui é um momento de foco. Para que você, de fato, consiga entrar ali no foco. Tem um estudo mais antigo que diz que a gente leva pelo menos uns 20 minutos para conseguir entrar no deep focus ali. No flow, né? No flow, exatamente. Então, poxa, quando você entra no seu foco, já é hora de você parar. Quando a gente começa a falar de produtividade, e até falando um pouquinho desse assunto aí da agenda, né, que você falou dos blocos de trabalho, eu até lembro de um cara, um youtuber, chama Ali Abdaal. Ele, se eu não me engano, era médico formado por Cambridge, e ele fala muito sobre produtividade. Recentemente ele até lançou o livro dele falando sobre isso, e eu lembro bastante que ele comenta sobre os blocos de agenda. Ele até compartilha essa agenda dele, né, para que as pessoas se espelhem um pouquinho, e ele faz justamente mais ou menos assim como você falou. Além de ter esses grandes blocos aí de tarefas parecidas, ele ainda, né, coloca colorido, coloca de uma forma bem didática para que quando ele bata o olho na agenda, ele já saiba qual é o momento, né, do flow que ele precisa. Então, realmente é totalmente diferente você ter um fluxo ali de agenda, né, reuniões, e também um fluxo de desenvolvimento, de produção, de conteúdo, alguma coisa do tipo, né? Essa é uma estratégia muito legal, e também a gente colocar outros elementos na agenda, né? Então, por exemplo, a pessoa decide que ela vai ser mais fitness e vai praticar atividade física. Certo. Aí ela chega para mim na sessão, não, ok, estou comprometida de ser mais fitness, vou fazer atividade física, tá bom. Em que momento do seu dia você vai fazer? Não sei. Peraí, vamos organizar essa agenda aqui. A gente não é assim, né? Você não vai simplesmente, vou fazer atividade física. Não, bora organizar. E aí você começa a separar. E aí bota lá na sua agenda qual é o horário que você vai fazer isso, qual é o horário que você não quer ter reunião nenhuma porque você vai focar, esse é o horário produtivo, né? Tem pessoas que são mais produtivas pela manhã, então, poxa, não vou fazer reunião pela manhã, vou deixar para ser meu suco de produtividade ali, né? Então, organizar a agenda nesse formato faz muito sentido com esses blocos. E o Google, ele tem o Google Workspace mais Premium, lá, uma das versões dele, ele tem um negócio que ele chama Insights, que você categoriza sua agenda e ele te dá um relatório dessa agenda. Exemplo. Caramba! Você separa 2 vezes na semana um turno de foco. Aí você coloca lá que é agenda de foco. Aí ele vai dizer quanto tempo na sua semana, no seu mês, quantas horas você dedicou a foco. Quantas horas você dedicou à sua família, porque você reservou lá na sua agenda, que era o horário da agenda família. Quanto tempo na sua agenda você dedicou para reuniões de one-on-one. Quanto tempo você usou para reuniões... Que irado, velho. Ele gera todo um relatório da sua semana inteira, conforme você vai dando insumo ali para ele. Sim. Pô, eu acho que eu nunca testei isso porque o meu Google também não é o Premium, né? Mas com certeza eu vou dar uma fuçadinha aí para ver como é que isso funciona. Acho que até puxando um gancho, gestão de tempo é uma das coisas mais importantes, assim, do dia a dia de uma pessoa, né? E eu tava aqui até pensando, né? Essa característica, o soft skill de você gerenciar seu próprio tempo, suas emoções, acaba ficando pro indivíduo, né? Tipo, a empresa, ela normalmente não se mete muito nisso. Então, assim, acaba que o próprio ser humano, ele precisa treinar isso. E eu acho que a gente não é muito treinado, né, em relação a essas coisas. Então, a gente acaba passando muitos anos da nossa vida batendo cabeça com gestão de tempo, ou produtividade, ou gestão das emoções, né? E acaba não procurando também um profissional para nos ajudar, que é o seu caso aí, né? Aí, bom, gestão de tempo.
Como que a pessoa pode fazer para melhorar sua gestão de tempo? A gente acabou já falando, né? Mas aí tem gente que tem um efeito aí da comparação ou autocobrança que se vê muito nas redes sociais, né? Tem gente que acaba fazendo provavelmente uma gestão de tempo um pouco melhor e posta bastante, fazendo diversas atividades por dia e tudo mais. E a própria rede social, ela acaba prejudicando a saúde mental das outras pessoas que talvez não esteja nesse mesmo gás de organização e produtividade, né? Então, autocobrança é muito frequente, né? E provavelmente contigo, né? Com seus clientes, seus pacientes. Clientes. Autocobrança, ela parece muito recorrente. Eu queria aproveitar um gancho que você trouxe, que é a responsabilidade da gestão de tempo através daquele indivíduo. E quando a gente está falando disso, eu estou falando também da pessoa entender sobre o fluxo dela de produtividade, né? Então, exemplo, tem pessoas que são mais produtivas pela manhã, que é o meu caso. Como eu. Nosso caso, então, né? Provavelmente. Então, se eu entendo que meu horário de produtividade é pela manhã, a ideia é que eu tente aproveitar aquele tempo para fazer coisas que sejam mais complexas para mim, que sejam mais desafiadoras, porque minha energia tá mais alta, é mais fácil para mim. Quando a gente fala de workshop, por exemplo, se for um workshop muito difícil ali, muito complexo, que as pessoas precisem realmente quebrar a cabeça um pouco, que é uma construção coletiva, o ideal é que seja pela manhã. Se a gente faz um workshop muito complexo, depois do almoço, final da tarde, então, já não sobra muita bateria. Então, entender também dessas variáveis ali, desse fluxo das pessoas, ajuda. E aí, por exemplo, tem pessoas, e isso é curioso, tem pessoas que vão pro home office maravilhoso, tá? Perfeito. Só que a pessoa, ela nunca fez um processo de adaptação pro home office. E aí ela vem pra mim e fala, eu não tô conseguindo ser produtiva. Certo. Tá, vamos entender por quê. E aí a gente percebe, como a pessoa tem uma liberdade de horário, ela acaba acordando muito tarde. Então, quando ela acorda tarde, ela já bagunça ali a agenda dela toda. É uma coisa que ela queria ter feito de manhã, ela não teve tempo de fazer. Ela precisa comer, se arrumar o filho, fazer várias coisas, tudo em meia hora, porque precisa começar a trabalhar uma horinha depois, né? Acaba bagunçando o resto do dia todo, né? Exato. E às vezes, mesmo que a pessoa não tenha... E esse é pior ainda, quando a pessoa não tem um horário específico para começar a trabalhar. E então, por exemplo, uma estratégia que eu faço para quando a pessoa tem esse problema é ela marcar um compromisso, uma reunião, no primeiro horário. Né? Porque aí, pelo menos, vamos supor, eu tenho um cliente que ele tem flexibilidade de horário, então acabava que ele acordava, sei lá, 11 horas da manhã. E aí trabalhava até mais tarde, porque acordava 11 horas da manhã. Mas ele queria acordar mais cedo. Só que ele simplesmente criar o compromisso com ele mesmo não funcionava. Sim. E aí ele precisava criar o compromisso com o outro. Então, ele marcava uma reunião para 9 horas da manhã. Então, ele tinha que acordar ali próximo do horário da reunião. E aí, já que eu já estou aqui trabalhando, já estou sentado no computador, vou começar a trabalhar mais cedo. Então, entender também esse seu funcionamento. E aí, por exemplo, numa sessão individual, a gente consegue mapear várias estratégias específicas para cada pessoa, de como que a pessoa vai conseguir ser mais produtiva. Até o próprio ambiente ali, né? Se a pessoa tem um lugar reservado que ela consiga trabalhar, que ela se sinta bem. Então, tudo isso vai gerar de impacto. E esse é o problema da comparação e da autocobrança. Porque aí eu vejo uma pessoa sendo totalmente produtiva e falo, nossa, eu devo ser muito preguiçosa, porque eu não sou produtiva como ela. Sim. Mas, poxa, você não sabe quais são as estratégias, você não sabe qual é o seu horário de funcionamento, você não sabe o que dá certo pra você. Porque provavelmente uma pessoa que é produtiva, ela sabe o que dá certo pra ela, né? Poxa, você é um cara super produtivo. Tenho certeza que você já testou várias estratégias pra você entender qual é a rotina que funciona bem pra você. E a rotina que funciona bem pra você pode não funcionar pra mim e é diferente pra cada pessoa, né? Eu até queria tirar uma dúvida aqui, totalmente entre parênteses. Existem pessoas que são mais produtivas, aquelas que são noturnas ou diurnas? Ou isso é mito? Porque, assim, por bastante tempo eu dormi tarde e acordava tarde. E eu acabei lendo um livro, né, que eu até brinco que foi um livro que mudou minha vida, que é O Milagre da Manhã, que ele me ensinou a acordar cedo, fazer várias coisas antes de começar a trabalhar. E essa rotina para mim funciona perfeitamente, eu me sinto até uma pessoa bem produtiva, assim, todas as minhas coisas são bem organizadas.
Mas existem pessoas que se dizem ser noturnas. Uhum. É totalmente ok ou viável, ou isso é normal, né? Porque eu já vi alguns estudos falando que o ser humano, ele foi, né, desde que ele é gente, ele deveria acordar quando o sol nascesse e fosse dormir quando o sol se pôs, né? E aí fica essa dúvida, né? Porque Sim. a luz, ela é uma invenção humana, né? E a gente fica na frente do computador, nossos olhos entendem que a gente tem que ficar acordado, e aí a gente fica até mais tarde. Eu não sei se isso é tão natural assim, ou realmente se tá errado, né? Ou certo, ou se existe errado ou certo. Sim. Biologicamente falando, é exatamente isso que você trouxe. A gente deveria dormir quando é noite. A qualidade do sono é melhor, né? Por exemplo, quem trabalha em terceiro turno Turno, né? precisa criar toda uma atmosfera para conseguir entregar um pouco mais de qualidade para o sono da pessoa. Então a pessoa tem que ter um quarto escuro, um friozinho, porque ainda assim a pessoa fica ali cansada, né? Às vezes até com cara de cansada mesmo, porque ela tá trocando o dia pela noite. Só que a gente precisa entender algumas outras variáveis que não só essa biológica. O que eu já vi acontecendo? Pessoas que se sentem mais produtivas à noite. Por quê? Tem um fenômeno que a gente vê como o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, Sim. a pessoa tá o tempo todo olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, com medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo no mundo. O que acontece? Quando chega de noite, não tem isso, porque o mundo tá dormindo. Então a pessoa não fica com o sentimento de que ela tá perdendo alguma coisa. O mundo tá dormindo e aí ela tem paz para ela conseguir se concentrar. Mas, velho, eu acordo 4:30 da manhã e o mundo está dormindo também. É só uma questão de troca de shift, sabe? Então, assim, no momento que tá de noite, realmente é uma quantidade de informação absurda. E de manhã cedo não tem ninguém acordado, praticamente. Eu acabo sentindo essa mesma sensação que ela, né? Só que acordando cedo e não indo dormir mais tarde. Mas aí você percebe que precisou existir toda uma regulação da sua rotina para você conseguir dormir cedo, acordar cedo. E isso é importante também. Às vezes a gente quer criar um hábito novo e aí a gente faz uma mudança de vez. Quando a gente fala lá de gestão de mudança, adaptabilidade, a gente vê isso também. A pessoa fala, sempre estudou de noite, virava a noite estudando. Aí uma pessoa que vai dormir, sei lá, 3 horas da manhã, acorda tarde e tal. Aí ela fala, não, 2024 chegou, vou ser aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã. Aí, a pessoa que acorda normalmente 11, né? Vou contar esse caso aqui desse exemplo. Do nada, quer começar a acordar 5 horas da manhã. Não é assim que funciona. Precisa ser um processo gradual até ela conseguir chegar. Só que aí ela tenta fazer essa mudança de vez, não dá certo, e aí ela fala, acordar cedo não é pra mim. Exatamente. Nossa, isso acontece tanto, né, velho? Fico até pensando na quantidade de amigos meus que falam exatamente a mesma coisa. E com tudo, né? Com um esporte novo, talvez, né? A gente até se prometeu que não ia falar de CrossFit aqui, mas acaba... muitas pessoas falam assim, não, CrossFit não é pra mim. CrossFit, ele machuca muito, ele não é pra mim realmente e tal. Eu falo assim, mas você já fez? Ah, já fui uma vez lá. É óbvio que não vai ser pra você, né? Se você faz a vida inteira de academia e se você vai na sua primeira aula de cross e você já quer tomar as conclusões, né? É óbvio que não vai estar tão adequado, né? Essa forma de mudança de hábito, de esporte, de dormida, de comida também, né? De qualquer coisa na nossa vida não pode ser do dia pra noite. Esse exemplo da atividade física, né, o próprio CrossFit, eu vejo algumas pessoas que treinam normalmente de noite, falam, não consigo treinar de manhã, é muito difícil pra mim, aí vai treinando de noite. Aí acontece alguma mudança na rotina da pessoa e a pessoa precisa começar a ir de manhã. E aí a primeira semana é horrível, a pessoa vai lá se arrastando, sofrendo. Passa um mês, a pessoa, nossa, muito melhor treinar de manhã, não consigo mais vir à noite, né? Exatamente. Então a gente vai se adaptando a partir desses hábitos. Show de bola. Mas aí eu tava pensando, né, contrário disso tudo, que é uma boa gestão de tempo, uma boa produtividade, uma boa, sei lá, separação aí dos nossos blocos de tarefas, deve ter um pessoal que tá pensando assim, caramba, mas eu
tem um outro tipo de problema, que é procrastinar, né? Então, eu não consigo me organizar tão bem, eu geralmente tenho alguns projetos e eles sempre vão sendo adiados, né? Então, até aproveitando que a gente está chegando no segundo semestre do ano, né, para ver se a gente consegue ajudar algumas pessoas a deixar de procrastinar alguns projetos que elas têm, né, na vida. Uhum. O que a gente faz para, né, melhorar a procrastinação? Além de várias coisas que a gente já veio comentando aqui. Tem técnica? Não tem técnica? Sim. Eu utilizo algumas assim, né? Mas me conta aí um pouquinho mais. Tá, vou contar, mas eu quero que você compartilhe. Fiquei curiosa para saber suas técnicas. O primeiro passo é a gente entender que procrastinação ela não é preguiça, né? E eu vejo muita gente, inclusive, se martirizando. Se coloca ali naquele lugar de autocrítica mesmo, né? Mais pesado, de autocobrança também. De que a procrastinação, a pessoa está sendo preguiçosa, etc. E não. Procrastinação, ela tem muitas questões emocionais envolvidas. E tem outras também, né? Então, às vezes a pessoa procrastina porque aquela tarefa, ela é muito complexa e aí a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, já tem esse ponto. Às vezes, a pessoa procrastina porque ela não tá muito intimamente ligada com aquela tarefa, com o resultado daquilo. E a verdade é, adulto, ele é interesseiro. A gente só faz uma coisa que pra gente é muito claro o que é que eu ganho sobre isso. Sim. Tava vendo essa semana mesmo um vídeo da menina falando como foi que ela conseguiu ter disciplina pra fazer academia. E aí ela falou que ela só teve disciplina quando ela começou a ver resultado. Então, se eu vejo o resultado, eu tenho interesse. Se eu não vejo, por que eu tô fazendo isso? Não Sim. quero. A gente é assim, né? Então, eu preciso ver muito claramente, essa ação que eu tô fazendo, ou que eu vou fazer, tem um resultado? Tem um ganho, claro, nítido? E às vezes a gente não se conecta com esse ganho, com essa motivação, e aí procrastina. Mas, o fator que eu mais vejo nas minhas sessões de pessoas procrastinando é insegurança. Caramba. É o medo do que aquela tarefa vai dizer sobre mim. E aí tem um caso curioso, eu trabalho muito síndrome do impostor, síndrome da impostora. Que é o medo de descobrirem que você é uma fraude. Você acha que a qualquer momento vão tirar sua máscara e falar, você é um fracasso, você não sabe o que você está falando. Aquela tensão. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de se deparar com uma tarefa complexa e não conseguir fazer aquela tarefa complexa. E aí aquilo ali ser o fator, né, ser a verdade que vai desvendar, vai mostrar que, na verdade, ela realmente é uma fraude. E é curioso, eu fiz uma palestra semana passada e aí comentei sobre isso, e aí eram para os meninos mais jovens, assim, né, desenvolvedores, e aí eles falaram, olha, a gente tem o síndrome do impostor às avessas. Como é que é isso? Falaram assim, eu acredito tanto no meu potencial que eu não me dedico. Então, na escola, eu não estudava para a prova porque eu acreditava no meu potencial de que eu ia me dar bem. Caramba. Aí a gente foi conversando, e aí a gente entendeu, na verdade, o que é que acontecia. A pessoa não estudava porque se ela fosse mal na prova, ela poderia usar o argumento Não, eu não estudei. Eu não estudei. Mas se eu estudo e eu vou mal na prova, o que isso diz sobre mim? Caramba, velho. Bom, eu acho que em relação à procrastinação, para tarefas menores e do dia a dia, né, até para, sei lá, meus amigos, minha mulher, meus pais, é assim, vamos supor que eu queira voltar a tocar violão com mais frequência, né? Isso é uma coisa que minha mãe até reclamava. Mas assim, a minha forma de fazer aquilo né, mais efetiva é diminuir o máximo de fricção. Esse termo aí eu acho que eu aprendi pela internet, aí eu lendo algum livro, mas fricção é qualquer coisa que atrase, né, de você começar a fazer alguma tarefa. O que eu fazia? Botava o violão em cima do sofá da sala, entendeu? Porque todas as vezes que eu via ele, eu lembrava de tocar e aí eu acabava tocando mais. A mesma coisa acontece com livro. Comigo, inclusive, atualmente. Eu gosto muito de ler, mas quando as minhas tarefas do dia a dia elas estão muito intensas, eu tendo a deixar de ler bastante. Então, em cima do sofá da sala, sempre tem os livros que eu estou lendo, né? E apesar de esse é um fato curioso, apesar de eu gostar bastante de ler no Kindle, o Kindle ele não mostra a capa do livro.
sabe? Ele não é colorido, ele não chama a minha atenção. E eu até passei dos últimos tempos a comprar mais livros físicos, porque eu percebo que eles chamam mais minha atenção e eu acabo lendo mais. Olha, essa estratégia é boa. Mas percebi que você tem um negócio com sofá, né? Então, Lore, se você quiser que ele faça alguma coisa em casa, coloca em cima do sofá, né? Livro em cima do sofá. Tem que limpar alguma coisa, bota em cima do sofá também, né? Mas, ó, essa é uma estratégia muito boa. E o que ela é interessante? Essa fricção, né? A gente vai criando ali desculpas para não fazer. Mas tem um outro processo também, que é a teoria do tudo ou nada, ou 880, né? E a gente tem uma tendência a ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. E aí a gente esquece que entre o tudo ou nada, existe muita coisa. Então, uma vez eu estava com a cliente, ela, quero fazer atividade física. Tá bom, mas não consigo encaixar 1 hora de academia no meu dia. Quem tá dizendo que você tem que ir 1 hora? Você consegue fazer 30 minutos? 30 minutos consigo. Ué. Então vai, velho. Você não precisa fazer 1 hora. A leitura, né? Poxa, tô com a rotina muito corrida, não consigo ler 1 hora, 2 horas. Você consegue ler 10 minutos? Qualquer coisa é melhor do que zero. Então, se você ler 5 minutos que seja. E aí, essa é uma técnica também de procrastinação. Essa acho curiosa. Que é você decidir, toda vez que você tá ali, poxa, eu não quero fazer. Às vezes o difícil é só começar. Depois você pega no tranco. Então, você pensar que você vai fazer aquilo ali por apenas 5 minutos. 5 minutos. Essa é muito boa. Aí, ou você engata naquilo ali e fala assim, já tô aqui mesmo, e aí você nem percebe que o tempo passou, e já consegue riscar aquela tarefa ali. Mas também você tem um espaço confortável, se der 5 minutos e você não pegou no tranco na tarefa, você vai respeitar seu momento de, não é agora que eu vou fazer isso. Tá tudo bem. Porque aí, na próxima vez que você for tentar essa técnica de novo, você se respeita. É tipo você lavar um prato da louça. Sim. Eu já tentei fazer isso. Aí você vê ela, já tô aqui, já tô com a mão suja, né? Tá tudo aqui. Caramba, velho. E por incrível que pareça, eu acho que 90% das vezes você deve acabar fazendo muito mais do que você imaginava ali. Você só jogou uma migalhinha, assim, né? É como se você tivesse jogado só um grãozinho, assim, pra ver se a pessoa é fisgada, né? Porque quando a gente pensa, né? Por exemplo, eu vejo muita gente querendo estudar, encaixar o estudo na rotina. E aí, quando a pessoa pensa em estudar, ela pensa em estudar durante 1 hora. Aí você imagina, você tá cansado do seu dia. Você pensar que você vai estudar por 1 hora, aí dá uma preguiça, você fica assim, nossa, cansativo, não quero assistir TV. Mas se você pensar que você só vai estudar por 5, 10 minutos, você fala, tudo bem, tranquilo. Só que aí na hora que você começa, você empolga ali, e aí aquilo ali rende, Sim. Né? Mas o pensar no tudo assusta a gente. É que nem meta em empresa, né? A empresa, ela quebra a meta. A gente não olha pra meta grandona lá do final do ano, não. Olha, esse mês é isso, esse mês... Até seus métodos ágeis, ele não olha pro todo. A gente vai trabalhar com os pequenos pedaços para conquistar o todo. Sim. Em alguns outros episódios, eu até acabei citando o método OKR, né? Que é Objetivos e Resultados-Chave. E realmente a gente tem ciclos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. E é justamente para isso, até porque ninguém consegue olhar para uma meta de 5 anos e se manter motivado por 5 anos, né? Até chegar nela. Acho que é bem complexo, inclusive. Bom, mas aí, talvez mudando um pouquinho de foco aqui agora, só que agora puxando o sarro aqui mais para as empresas, né? Você falou bastante aí dos métodos aí, dos treinamentos individuais que você faz com os clientes, mas eu acho que um dos pontos aí importantes para a galera que está de casa é saber a relação dela com a empresa, né? Eu acho que tem um termo bem famoso hoje em dia, que é o de segurança psicológica, né? E eu acho que a gente estava falando da ótica do indivíduo, mas o que as empresas podem fazer em relação à saúde mental das pessoas? Ou o que a pessoa também pode até se blindar em relação à empresa? A gente sempre trabalha nesses dois vieses, né? Então, e eu particularmente gosto muito de trabalhar colocando a pessoa como protagonista. Isso é importante. A empresa precisa criar estratégias de saúde mental, de produtividade, de motivação? Sim, tem esse papel. Só que a pessoa mais interessada na minha produtividade, no meu bem-estar, na minha saúde mental, na minha carreira, sou eu mesmo. Então, exemplo. Eu quero um plano de desenvolvimento.
E aí eu fico esperando a minha liderança montar para mim um plano de desenvolvimento. Poxa, quem está buscando essa promoção, esse desenvolvimento, sou eu. Minha liderança, ela tem um papel ali, mas não pode ser o único. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade aqui. Mas quando a gente fala da segurança psicológica, é um termo, inclusive, que ficou muito famoso há muito tempo atrás, por conta de um projeto da Google. A Google, eu não lembro o ano, eles queriam entender por que algumas equipes performavam melhor do que outras. Porque eram, né, high performance, mais produtivas, entregavam mais do que outras. E foram passeando lá sobre vários indicadores. É idade? É gênero? É formação? O que é que faz, né? No final, eles trouxeram vários conceitos que todos eles vão para a segurança psicológica. Caramba. Que, de uma maneira resumida, é a pessoa ter confiança, sentir segurança de poder ser quem ela é. Ela entender que ela está num espaço onde ela pode errar, por exemplo, que ela pode arriscar. Quando a gente fala de empresa de tecnologia, por exemplo, a gente está falando também de um lugar de inovação. Sim. Como é que eu vou inovar se eu não me sinto seguro para errar? Não faz sentido. Eu não vou conseguir estar ali no máximo da minha produtividade e correndo riscos que vão me levar à inovação. E toda vez que a gente erra, a gente tem uma mensagem de, ok, não é por esse caminho. E a gente só descobre qual é o caminho certo depois que a gente descobre quais não são. Não, até a brincadeira dos empreendedores aí é que boa parte dos grandes empresários, eles já erraram centenas de vezes antes de acertar, né? E quando você acerta, acaba sendo na mosca, né? De tanto você errar. Tem a história do computador. Eu não lembro mais, mas assim, o computador, acho que foi, sei lá, fizeram 100 versões até conseguir criar o computador, né? Então, Sim. imagina. Bom, você estava até falando aí sobre a ótica do indivíduo, né? Que você gosta mais de treinar por essa ótica. Até para o pessoal de casa, esse é um livro muito bacana, Seja Egoísta com Sua Carreira, né? Do Luciano Santos. Ele é um cara eu acompanho ele no LinkedIn. Eu acompanho ele no LinkedIn e por causa disso eu acabei comprando o livro dele e é muito massa. E é justamente isso, assim, você não pode esperar por sua empresa que ela pegue na sua mão e faça você andar alguns degraus, né? Você precisa ser o protagonista mesmo da sua carreira. Eu lembro uma vez que uma antiga liderança que eu tive perguntou para mim como foram minhas outras lideranças, né, na época que eu trabalhava em RH. Falou, olha, todas as lideranças que eu tive, elas precisaram ser boas, porque eu fazia com que elas fossem boas lideranças para mim. Então, se ela não me dava um feedback, eu ia lá e agendava. Falou, olha, daqui a 2 meses você vai me dar um feedback. Olha, eu vou construir um plano de desenvolvimento aqui, você vai olhar esse plano. Então, eu provocava para que a pessoa exercitasse o papel dela do ser líder. Cenário ideal era que toda a liderança puxasse ali as pessoas, fizesse um plano de desenvolvimento, desse feedback, mas nem sempre é isso que acontece. E a gente faz todo um desenho da pessoa exercitar esse protagonismo também. Entendi. E bom, quando você faz os treinamentos em equipe, geralmente são para os trabalhadores, para os desenvolvedores ou para os líderes dessas pessoas? Porque eu acho que também sinto muita falta do treinamento, quem sabe, dos líderes, né? Essa questão ali que a gente estava falando de marcar reuniões importantes pela manhã, porque é o momento que todo mundo, né, praticamente está com grande parte da energia ali, né? Tá bem renovado. Mas eu vejo muitos líderes marcando para 6 da noite reuniões importantes. Será que isso, né, é uma parte de um treinamento que estaria faltando ali? Como que você vê isso daí? Você treina mais líderes ou ambos? Eu treino ambos, mas o que acontece? Infelizmente, as empresas investem mais em treinamento para liderança. Só que muitas vezes o treinamento para liderança não acontece da melhor forma possível. Então, eu já fiz treinamento, por exemplo, das pessoas acharem que não precisa fazer nada ali. Sabe, tô ali para cumprir uma obrigação, já sou líder, vou me desenvolver para quê? Sabe, eu tenho coisa melhor para fazer, sabe? Tem um pouco dessa cultura. Mas uma coisa que é muito interessante, um programa que eu tenho de mentoria, é para a nova liderança. Então, tem algumas empresas, inclusive, que elas oferecem essa mentoria quando elas promovem a pessoa. Então, você imagina, a pessoa nunca teve experiência de ser líder, e aí ela se torna líder. E em nenhum momento a empresa diz para ela o que ela tem que fazer, porque a empresa
liberdade, né? Liberdade. Faça bom senso. Só que aí vem uma liderança, muitas vezes jovem, que não tem esse background de que é ser líder. E aí encontra, inclusive, uma pessoa também jovem que não tem muito background de ser profissional, de ter esse protagonismo. Caramba. E ficam duas pessoas sem saber o que fazer, as duas insatisfeitas, as duas inseguras, as duas ansiosas. Então, ter um programa de mentoria, por exemplo, que auxilie esta nova liderança de quais são as técnicas, estratégias, como ela vai tomar decisões, como ela vai conduzir a equipe dela, ajuda muito até ela criar um espaço seguro para que a pessoa também consiga exercitar esse protagonismo. Entendi. E eu acho que uma das piores, talvez eu esteja falando de um exemplo aqui, mas assim, eu acho que o pior quando a pessoa ela é promovida, né? Ela era um profissional brilhante ali embaixo, mas é uma pessoa super técnica e ela é promovida para um cargo de gestão, por exemplo. Que eu acho que você está ali quase jogando fora uma especialização tão grande dessa pessoa na parte técnica para ir para a parte de gestão, sendo que muitas vezes ela nem gostaria de trabalhar com gestão, né? Ela é muito especialista na parte técnica. E aí eu não sei hoje em dia, aí francamente, se o RH, né, ele tá tão colado assim com as lideranças das equipes, das áreas, para poder fazer essas movimentações. E eu ainda acho que tem muito disso, de promover uma pessoa para gestor, sendo que ela é muito técnica. E talvez ela fosse para um cargo de especialista e não de gestor. Aí tem algumas coisas envolvidas. Na prática, o que a empresa se esbarra em questão de salário? Então, a depender de como seja a estrutura daquela empresa, tem uma pessoa ali que é muito boa na empresa e eles querem que a pessoa seja remunerada condizente com tudo que ela entrega, mas enquanto especialista, ela não tem espaço para dar um salário melhor para aquela pessoa. Entendi. Onde é que tem espaço? Num cargo de liderança. Então, tem muita gente que acaba assumindo uma posição de liderança para poder ter um salário mais condizente ali com a entrega dela. Só que aí vem esse outro lado. Às vezes a pessoa ela não foi preparada para ser essa liderança. Às vezes a pessoa se vê enquanto líder sem fazer a mínima ideia do que ela está fazendo ali. E muitas pessoas não querem ser líderes. Esse não quer ser, pode ser perfil. Mas Certo. muitas vezes chega até mim, a pessoa simplesmente se sente muito insegura em ser Sim. líder. E aí, muitas vezes eu pergunto, né? Tem gente que vem para poder fazer um desenho de carreira comigo, né? Fazer desenho de futuro de carreira. E aí, é uma das perguntas que vem à tona, e a pessoa fala assim: não, eu não quero ser líder, eu quero ser especialista. Eu, tá bom, por quê? A pessoa responde: porque ser líder é muita responsabilidade. Então, não é porque a pessoa não se vê fazendo o papel de gestão de pessoas, é porque ela tem medo de estar nesse lugar. Porque ela não foi preparada, porque é uma posição ali de destaque, né? Ou porque ela se sente segura, porque tem a síndrome da impostora, do impostor, né? Aí aparecem outras questões, que eu já fiz trabalhos, inclusive, da pessoa chegar dizendo que não queria ser liderança. Ok, vamos entender. A gente descobriu que, na verdade, era a insegurança da pessoa, trabalhamos essa insegurança, e a pessoa batendo o peito e falou: não, eu seria líder agora eu quero, joga pra cá, sabe? Sim, boa. E você começa a perceber que a liderança ela tem um papel fundamental na saúde mental dos liderados dela, né? Assim, como que você tem algum programa, não sei, que você acompanha as pessoas por muito tempo, ou geralmente são treinamentos curtos, workshops? O papel da liderança em relacionado à saúde mental das pessoas é uma das coisas que eu tenho trabalhado. Inclusive, eu estou recentemente com um workshop específico de ensinar às lideranças o que eu faço, né? Como é que eu cuido dessa saúde mental, entendendo que é um trabalho casado ali, né? Não é a liderança que vai cuidar unicamente da saúde mental, né? A responsabilidade não é unicamente dela, mas existe a responsabilidade dela. E um ponto que pega muito é a mensagem que a liderança passa para a equipe dela. Então, tem um lugar do cuidado, de criar um canal de comunicação, de criar um lugar de segurança psicológica, de acompanhar, de acolher a pessoa. Existe todo esse processo. Só que a liderança ela é muito espelho. Então, imagina, Isso que eu ia falar. se a minha liderança sempre faz hora extra, sempre trabalha até tarde,
eu vou ficar até com vergonha de trabalhar no horário certo. Eu não Aham. vou ficar com vergonha. Se a minha liderança sempre trabalha doente, eu vou ficar com vergonha de dizer que eu tô doente, eu não vou trabalhar. Se a minha Uhum. liderança nunca tira férias, vou ficar... Entende? Então, o papel da liderança também tem de dizer para as pessoas, olha, minha saúde é importante, minha família é importante. Então, tchau, gente. Vou me cuidar. Porque aí, se ela se cuida, eu tô entendendo que existe um espaço para que eu possa me cuidar também. Caramba, eu acho que eu vivo, inclusive, num bom ambiente de trabalho que as pessoas fazem muito disso, né? Grandes líderes lá da empresa, eles tomam bastante cuidado com essa coisa de ser o espelho das outras pessoas, elas gostam de cuidar da saúde, cuidar da família, e o trabalho é apenas, né, uma das coisas da vida dela, né? Não é a vida dela. Então eu até costumo dizer que existe uma ordenzinha importante na vida que é saúde, trabalho, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem, nunca, né? E bom, e aí a gente vai até se caminhando aqui para os finalmentes, né? Mas assim, acho que a gente falou de tanta coisa hoje. Acho que as pessoas vão provavelmente aí aproveitar um bocado desse assunto. Mas a gente pode falar ainda um pouquinho sobre hábitos saudáveis e produtividade, né? Como que eles afetam. Talvez sobre a importância do feedback contínuo nas equipes, que é um pouco da área da parte mais empresarial, assim. E uma dicasinha aí final que eu sempre peço para os convidados aqui. Boa. A importância desse feedback vai estar muito nesse lugar ali da pessoa entender que ela está no caminho certo, de ter uma validação, de ter um reconhecimento. Por exemplo, quando eu trabalho em motivação, existem elementos que são diferentes de pessoa para pessoa. Até o exemplo clássico da pessoa que quer ir para uma liderança, que quer ir para um especialista, né? Então, tem alguns elementos muito particulares da motivação, mas tem elementos que são iguais. Exemplo, dinheiro, Uhum. sensação de segurança e reconhecimento. Então, todo mundo gosta, né? De falar, nossa, bom trabalho, vamos nessa. Sim. E isso vai afetar ali a motivação, a produtividade da pessoa. Mas quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente até estava falando no início, né? A gente só consegue fazer uma gestão emocional se a pessoa está fazendo o básico. Se ela está bebendo água, se ela está fazendo atividade física, Exato. se as vitaminas delas estão boas, estão adequadas, estão equilibradas, né? Tá botando nutriente para dentro, tá tendo boa noite de sono. Tem até um vídeo que viralizou um tempo atrás, que era, nossa, quem diria que fazer atividade física, dormir bem, comer bem e beber água me deixaria tão bem, né? Melhoraria tanto a minha produtividade. Quem diria, né? Todo mundo sabe. Só que a gente não faz, Nossa, né? mas a gente foi, eu acho que, perdendo um pouco disso, né? Ficou tão nessa questão de fazer mais, mais e mais, que a gente vai deixando de cuidar do básico, né? Assim, nossos pais falavam isso quando a gente era criança, mas a gente vai crescendo e vai esquecendo do básico, né? Tá tendo uma mudança agora, né? A nova geração já tem uma cabeça mais, olha, eu tenho que vou fazer minha terapia, ninguém tira meu horário da terapia, vou fazer minha atividade física. A gente começa a entender quais são as coisas inegociáveis pra gente. E esse pilar que você trouxe é importante, porque, por exemplo, uma coisa pra mim hoje negociável é a atividade física. Se é inegociável pra mim, eu não posso pensar se eu vou ou não, ou começar a encaixar coisas no horário que eu decidi que eu vou treinar. Não. O que é inegociável, né? Uhum. Tava conversando outro dia com a cliente e ela tava nessa de não conseguir fazer atividade física e tal. Falei, quando você acorda para trabalhar, você decide se você vai trabalhar ou não? Ela, não. Eu levanto e trabalho. Então, por que você tá decidindo se você vai fazer ou não? Levanta e vai, né? Então, óbvio, existem outras questões ali por trás a serem trabalhadas, mas é um pouco desse raciocínio, assim. E uma dica, assim, de ouro para entender sobre produtividade, gestão das emoções e tudo isso aqui que a gente falou. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho um controle sobre meu comportamento e, consequentemente, minhas ações. Então, às vezes, tem coisas que deixam a gente desconfortáveis, que doem, que tiram a gente ali do conforto, e a gente não sabe por quê. Então, começar a perceber, e acho que esse é um grande, para quem tá ouvindo, né? Nossa, tá bom, Érica, vou seguir seu conselho. Começo como, né? Começa se observando, começa se percebendo. Em que momento você ficou ansioso? Por que você ficou ansioso? Em que momento você procrastinou? O que você estava pensando quando você procrastinou? E acho que é válido também, porque eu já fiz isso, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu anoto muita coisa.
Então, às vezes a gente não lembra o que aconteceu no dia anterior, né? Por que que eu procrastinei? Você acaba não... Mas a primeira vez que eu fui na terapia, a doutora lá, ela me passou uma tarefa de anotar todas as coisas, ou emoções, ou sentimentos que eu passava. E depois de uma semana eu voltava lá e eu conseguia, né, relembrar, lendo tudo, o que aconteceu numa semana. Então talvez a gente deixe a vida levar, né? E a gente não vai percebendo que algumas coisas, inclusive, vão piorando, né? Ao longo do tempo. Uhum. Esse exercício de anotar é muito interessante. Eu costumo passar ele numa ótica do lugar do desconforto. Então, o que é? Você está vivendo sua semana, você está ali, tranquilo. E aí, em algum momento, você começa a se sentir ansioso, começa a se sentir ansiosa. Aí pega um papelzinho, você vai falar, senti ansiedade. O que aconteceu para eu sentir essa ansiedade? Eu entrei no Instagram e eu vi que a pessoa que estudou comigo tá tendo um maior sucesso na carreira dela e eu comecei a me comparar com ela e me cobrar que eu não tô tendo o sucesso que ela tá tendo. Então a gente entendeu que te deixou ansioso. O que você pensou? Eu pensei que eu nunca vou ter sucesso, que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não sou bom o suficiente, que eu deveria ter feito outra faculdade, que eu deveria ter em outro emprego, que... então esses pensamentos que estão te deixando ansioso. Então, perceber esse momento de desconforto, registrar ele, e aí a gente começa a substituir aquilo ali por outros pensamentos que sejam mais saudáveis, que era a estratégia lá, né, vamos mudar o foco daquela situação. Pô, que massa. Bom, a gente infelizmente tem horário, né, a cumprir aqui. Pô, pro pessoal de casa, muito obrigado pela audiência, né? Obrigado, Érica, por estar aqui com a gente. Se vocês curtem conteúdos como esse, segue aí a gente nas redes sociais. Você quer dar alguma palavrinha? Agradecer a participação, o convite. Foi um prazer a gente bater esse papo. Me sigam lá no LinkedIn, Érica Portugal, Érica com C. No Instagram, ericaportugal.pice. Quem tiver dúvida, quem quiser bater mais papo sobre isso, pode me chamar lá que vai ser massa ter vocês. Tá. E se vocês tiverem qualquer outra sugestão de podcasts ou discussões, podem falar comigo, né? Nas redes sociais, Iago Souza Borges. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!